Como instalar e configurar o plugin Form Creator no GLPI. Aprenda a fazer isso com agilidade e de forma muito simples. Fala galera, aqui quem fala é o Pablo Figueiredo, gestor de processos de negócios da empresa Novitatis. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o GLPI, especificamente sobre o plugin Form Creator, que é um plugin dentro do GLPI para criação de formulários, tá? Antes da gente começar, eu vou pedir para você já ir deixando o seu like, se inscrevendo no canal, para você ficar por dentro das novidades que nós vamos lançar. Tem muita coisa bacana vindo aí na área de tecnologia, GLPI também. Então a gente vai fazer alguns webinários também, então se inscreva para vocês ficarem ligados, legal? Vamos lá então, rapidamente aqui, sem muita enrolação. Antes de irmos já para o que interessa, né? Aqui na tela do meu computador, eu quero só falar um pouquinho sobre o plugin Form Creator, né? O que é basicamente o Form Creator e como você pode utilizá-lo dentro do GLPI da sua empresa. O Form Creator, ele é um plugin que agrega e facilita aberturas de solicitações dentro do GLPI, tá? Então ele é basicamente um criador de formulário na qual você consegue criar perguntas direcionadas para o seu usuário. Assim fica mais fácil dele abrir o chamado e fica mais fácil de você atendê-lo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu usuário, hoje, ele está com problema no computador dele e ele quer abrir um chamado, porém ele vai lá na abertura de chamado padrão do GLPI e tem lá categoria, localização, né, todas aquelas variáveis, e lá tem título e descrição. Aí ele coloca lá, problema no meu computador no título, e na descrição ele coloca, problema no meu computador. Tá, beleza, qual computador, qual setor, qual que é o patrimônio, como é que eu vou localizar, qual que é o problema. Então fica muito vago, né? Então com o criador de formulários, né, você pode criar um formulário direcionado na qual você direciona perguntas para ele. Então você vai falar qual que é o patrimônio do computador, qual que é a localização, qual o problema, especifique o problema. Então você cria diversas perguntas na qual você obriga ele a responder. Então fica muito mais fácil para você ou seu setor de TI atender e para o usuário também, né? Fica mais simples e mais fácil para ele, fica didático, né? Então basicamente é isso, tá? O criador de formulários. Agora nós vamos para a tela do meu computador para vocês entenderem como é que a gente faz a instalação dele de forma fácil e ágil e também como você pode configurar, beleza? Vamos lá. Então pessoal, agora estamos aqui na tela do computador. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a instalação do Form Creator, do plugin Form Creator no GLPI, para a gente começar a utilizar, tá? Vou falar um pouquinho também, explicar cada menu dele, como você cria e configura um formulário, né? E quais as possibilidades que você pode utilizar o Form Creator dentro do GLPI, do seu GLPI, ok? Então vamos lá. Os primeiros programas que você vai precisar, que você vai ter que utilizar, vai ser o WinSCP. Eu vou deixar o link da descrição, tá? Para vocês fazerem o download. Vamos logar aqui no GLPI. Beleza, estamos logados aqui no GLPI. Para fazer a instalação do plugin, você pode vir aqui pelo GLPI mesmo, tá? Você vem aqui em configurar e plugins. Aqui o GLPI ele já vai abrir o catálogo de plugins, ó, ver o catálogo de plugins. Ele já vai abrir todos os catálogos, tá? Então o Form Creator está aqui. Vamos ver, ele não está aqui no popular, mas enfim. Nós temos aqui diversos plugins, ó. Plugins foram feitos atualizações recentemente, tags, os autores, os novos plugins que estão lançando. Enfim, tem muita ferramenta muito boa. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo depois falando dos principais plugins utilizados no GLPI. E aí a gente pode fazer diversos vídeos aí, um vídeo falando de cada um especificamente, né? Beleza, vamos aqui então, Form Creator. Abrimos aqui, eles vão ter aqui algumas explicações, né, sobre o plugin, fotos e tudo mais. Vamos fazer o download dele. Ok. Abriu aqui o GitHub. Vamos pegar aqui, como eu estou com a versão 9.4 do GLPI, 9.4.2, vamos pegar já uma versão mais recente, 2.8.3.
Ok, vamos baixar aqui, ó, GLPay Form Creator 1.8.3. Eu vou deixar aqui esse link na descrição também, caso vocês queiram, tá? Você pode fazer esse download direto no put, né? Caso seja uma distribuição Linux. No caso eu estou usando aqui o CentOS. Ou você pode fazer pelo Windows mesmo. Eu prefiro pelo Windows, fica mais fácil. Você loga no USCP aqui e bem mais rápido. Tá? Vamos só esperar aqui o Google liberar o download. Aqui, vou criar uma pastinha aqui. Não passa. Vou jogar ele aqui para dentro. Beleza. Vamos vir aqui na área de trabalho agora. Beleza. Vamos extrair ele aqui. E a gente já manda a pastinha já. Tá. Vocês vão ter que ter o WinRAR também, o 7-zip, tá? No computador de vocês. Aí ele extraiu aqui o .tar. Vamos extrair mais uma vez, na segunda camada. Beleza. Aqui então nós temos aqui Form Creator, tá? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer essa transferência para o GLPI, para o servidor. Por isso que é ideal aqui o ISCP, tá? Fica mais fácil. Voltando aqui, ISCP, vou colocar aqui o IP do servidor. Ok, login. Beleza, estamos logados, tá? Vamos voltar uma pasta aqui. Eu instalei o meu GLPI no diretório var www.html/glpi, ok? Aqui vamos agora em plugins. Então, que é a pasta de plugins, tem nenhum, né? 0 plugins. Vamos voltar aqui no desktop, GLPI Form Creator e tá aqui, ó. Vamos arrastar ele para cá, ele faz a transferência. Simples, bem mais rápido. A gente faz aí no Windows mesmo, né? A extração do arquivo, né? Se a gente vir aqui no GLPI agora, dar uma atualizada na página, ele vai aparecer, olha, Form Creator, tá vendo? O plugin aqui já, ó, licença, GLPv2, não instalado, ok? Vamos fazer a instalação aqui, instalar. Ok, agora vamos habilitar ele. Habilitado, show de bola. Beleza, plugin habilitado, tá? O plugin do Form Creator, ele fica em ferramentas, administração formulários. Então aqui vai ser a parte de administração do formulário. Automaticamente, quando você ativar ele, ele vai vir aqui assistência e vai ter aqui ó, um campo aqui formulários, tá? Quando a gente ativar, que aí ele vai liberar para o usuário abrir o formulário. Ele consegue acessar por aqui, ok? Então, administração, formulários, não temos nenhum. Vamos fazer a criação deles aqui agora. Vamos definir aqui um nome aqui para ele. Vamos colocar aqui formulário. Eu já vou ativar ele, sim. A categoria não tem nenhuma, vamos criar uma rapidamente aqui. Vou colocar aqui novidades. Categoria base de conhecimento, filho, não, somente isso, novidades, criado, perfeito, novidades, categoria. Isso aqui fica mais fácil para distribuição. Na hora que o usuário vai lá buscar, você consegue colocar por setor. Setor, por exemplo, você tem o setor de RH, o setor de TI, o setor de suprimentos, no caso. Você pode colocar, então, um para cada setor, ou um para cada etapa do TI, por exemplo, questão de suporte, desenvolvimento. Você pode setorizar isso aí, ok? Acesso direto na página inicial. Sim ou não? Vou colocar aqui sim, fica mais fácil para o usuário. O idioma português. A descrição. Ok, formulário teste. Cabeçalho. Esse aqui você pode colocar uma descrição breve do seu formulário. Esse formulário, ok? Aí você tem a opção de editar aqui, pode colocar em negrito, pode colocar aqui imagem, enfim. O que acontece agora, gente? Essa parte aqui é interessante, precisa ser validado. Como é que funciona isso? Tem duas formas de você configurar o formulário. Ou ele vai ser um formulário aberto, tá? A pessoa ela pode ir lá, preencher os campos e abrir. Ou ele vai ser um formulário fechado. Então, ele vai precisar de validação. O que seria isso? Você pode adicionar um usuário aqui para validar, no caso, esse formulário, tá? E o que acontece? Após você preencher o formulário e mandar um enviar, ele vai
precisar de um validador. Então vamos supor, vou colocar o validador aqui, o usuário, vou colocar GLPI mesmo. Não sei se vai dar, porque eu já estou com o usuário GLPI. Formulário padrão no catálogo de serviço. Sim, não, vou deixar não. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui. E aí vocês vão entender melhor como é que vai funcionar na prática, ok? Vamos lá aqui nos menus laterais agora. Entender. Questões. Então aqui você consegue configurar cada questão que o formulário vai ter, ok? Aqui a gente pode adicionar sessões. Então você pode colocar dentro de um chamado, por exemplo, para TI, por exemplo, criação de usuário. Você pode criar aqui, então, uma seção escrita especifique o usuário e uma outra seção relacionada a permissões. Então, ele vai colocar aqui algumas informações sobre o usuário, para colocar no AD e tudo mais. E embaixo você vai colocar em questão de permissão, quais sistemas precisam. Você pode categorizar, setorizar aqui o formulário, ok? Alvos. Aqui você define se ele vai ser público, privado ou restrito. Quando você coloca público, o GLPI ele libera esse link aqui para você e aí qualquer pessoa consegue acessar esse formulário sem estar logado. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou acessar pelo Firefox. Beleza? E aí eu consegui abrir o formulário, tá vendo? Sem nada. Eu não estou logado no GLPI, então ele se tornou um formulário público. Voltando aqui, se eu colocar ele com acesso privado e salvar, então somente pessoas logadas no GLPI que vão conseguir. Tá? Vou copiar o link dele aqui. Mas, na verdade é só atualizar aqui. Agora não tenho mais permissão para executar essa ação, porque eu não estou logado lá no Firefox. Então, agora se eu colocar restrito, vai ser a mesma coisa do privado, somente quem tem acesso, porém eu consigo liberar aqui os grupos que vão conseguir acessar esse formulário. Destino. Você define o chamado, né? Então, quando você responde o formulário, ele automaticamente gera um chamado. Então, a gente está falando que o destino, eu quero como um chamado ou uma mudança? Eu quero como chamado. O chamado vai ser solicitação de chamado. Ok? Vou adicionar aqui. Beleza? Pré-visualização, aqui você consegue visualizar rapidamente o formulário, como é que ele está ficando. Aqui você vai ter todas as respostas do formulário, então tudo que foi respondido vai vir aqui, né? Você vai ter um histórico das respostas. E aqui, padrão do GLPI, é o histórico, né, de cada mudança feita, e todos. Aqui você consegue ver tudo. Beleza. Vamos lá então, vamos criar um questionário aqui basicão. Cadastro do colaborador. Beleza, adicionei aqui então, cadastro do colaborador. Vamos adicionar aqui a primeira. Tá? E aqui, ó, tipo, o que nós podemos fazer aqui? Eu posso colocar um campo texto, no caso, tá? Porque ele ainda não é um usuário interno, ok? Então aqui eu tenho diversas opções que eu posso extrair do GLPI. Então são coisas do GLPI que eu já posso pegar e colocar, como campos de categoria, localização, ele automaticamente preenche, tá? Vou colocar aqui um campo texto, mínimo e máximo. Então aqui você coloca um range, por exemplo, o tanto de caracteres que você quer aqui no campo texto. Então vamos supor que eu quero aí, no mínimo aí, sei lá, 20 caracteres. Eu acho que é suficiente para escrever um nome, né? Ou é pouco, não sei. Vou colocar 50 caracteres. Vou colocar aqui de 20 a 50, ok? Se ele vai ser obrigatório ou não, sim, claro, tem que ser obrigatório. E valores padrão, lista ou por linha. Então, no caso desses valores padrão, é caso eu já queira colocar algo. Então, o campo ele já vai vir preenchido, tá? Automaticamente. Aqui eu vou deixar vazio. E a descrição aqui, vou colocar só nome completo, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui em negrito. Fica bonitinho. Aqui é bem interessante essa opção aqui. Você consegue criar um if else. Eu vou explicar melhor para vocês na próxima questão. Vamos colocar esse nome aqui, tá? Texto. Então, beleza. Eu vim cá, coloquei o nome do colaborador. Se eu vim em pré-visualização, eu já tenho aqui o nome.
Vamos voltar aqui na questão. Então, que eu quero colocar número de telefone. Aí, nesse caso, eu posso colocar um float, um campo float, que ele vai entender que é só número. Então, ele não vai conseguir colocar caractere especial, nem um texto, né? Obrigatório, sim, um campo obrigatório. Aqui eu vou colocar digite, então, adiciona. Beleza. Se eu vir aqui pré-visualização, ele vai falar, número de telefone, digite. Se eu colocar um kkkk aqui e enviar, né? Número de telefone. Isto não é o número de telefone. Então ele deu um erro aqui, ó. KKK não é o número de telefone. Agora eu vou só falar uma coisa para vocês. Vamos supor que no campo texto. Então, teste. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou adicionar aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou criar uma regra aqui no sempre exibido. Aqui, sempre exibido, eu vou colocar escondido a menos que. Então, ele vai ficar sempre escondido a menos que eu coloque algo para acontecer. Teste seja igual a teste 1. Então, se eu escrever teste 1, ele vai mostrar essa opção aqui. Tá? Vamos fazer um teste aqui agora? Salvar. Pré-visualização. Tá vendo que ele não está aparecendo aqui? Nada. Então, eu vou digitar aqui teste 1. E ele automaticamente apareceu a opção aqui. Tá vendo que interessante? Então, você consegue ocultar alguns campos referente às opções que você colocou. Então, se eu apagar aqui o teste 1, ele tem que sumir, ok? Sumiu. Show de bola. O destino, vamos aqui, configurar. Aqui você tem que colocar aqui, configurar como é que o chamado vai ser aberto após você configurar o formulário. Então vamos lá. Aqui o título do ticket, então, solicitação de chamado é muito vago. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, imagina todos os chamados abrindo com esse nome, solicitação de chamado. Você vai ficar perdido, né? Você não sabe ali, no resumo de chamada aqui, você vai ficar perdido, você não sabe o que é. Então, cadastro. Olha que legal que nós podemos fazer. Colaborador, 2 pontos, e aqui eu vou colocar o quê? A resposta dessa questão. Usher 1, que é o nome do colaborador. Então, voilà. Então, o nome do título do ticket, né, do chamado, vai ser cadastro colaborador, 2 pontos, e aí vai vir o nome do colaborador. Pablo Henrique Almeida Figueiredo, ok? Então, se eu colocar aqui na descrição full form, na descrição do chamado, ele vai vir aqui a questão, 2 pontos e resposta, ok? De todas as perguntas. Se eu quiser especificar alguma coisa, eu posso colocar, então, question 1, 2 pontos, first 1. Então, vamos supor que eu tenho 5 perguntas aqui, eu só quero que apareça 3 na descrição. Eu posso colocar isso, ok? Se eu quiser tudo, eu coloco full form. Ele vai listar tudo. Entidade de destino. Aqui eu defino, tá? Se você tiver um GLPI que você trabalha com mais de uma entidade, você pode colocar aqui. Eu vou colocar aqui entidade ativa no momento, deixar dessa forma. O que eu vou fazer agora? A categoria do chamado. Eu quero a categoria igual à resposta da pergunta, que é a pergunta categoria, ok? Então, automaticamente, o usuário respondeu aquilo lá, ele colocou a categoria X, ele vai para a categoria X, ok? A urgência. Vou colocar uma urgência específica, média. E a localização, não tem nenhuma localização cadastrada aqui, mas você pode colocar igual na resposta da pergunta, né? Ou uma localização específica. O tempo, você pode colocar aqui, tempo para a solução. E adicionar mensagem de validação como o primeiro acompanhamento do ticket. Então, o que seria isso? Quando esse formulário ele for validado, porque eu coloquei um validador para ele lá, que é o GLPI, eu vou vir cá e ele vai adicionar lá um acompanhamento quando for validado. Então, eu, gestor, fui lá e validei, ele automaticamente gera um acompanhamento, chamado validado por usuário X, ok? Então, agora, vamos criar o formulário para vocês verem como é que ele ficou, tá? Assistência formulários, tá vendo que agora ele criou aqui formulários. E aí ele criou as categorias aqui, ó. Ver todas ou a categoria novidades, tá? Aqui ele tem a opção de formulários recentes, que é o requerente, e formulário recentes, que é o validador. Então, eu sou o validador. Quando eu criar esse formulário, ele vai aparecer dois aqui, ó. Um para mim no recente, que eu acabei de requerir, e um para mim aqui no validador, ok?
Vamos criar aqui agora, vamos responder esse formulário. Digite o nome. Tá, pronto aqui, vamos colocar. Teste 1, coloquei teste 1, ele liberou a opção, tá? Se eu deixar isso aqui vazio, ele tira. Então, teste 1. Liberou. Vou colocar o número aqui, 31, 3333. Coloquei o exemplo aqui, né? Tem que seguir. 3333, 3333. A categoria eu quero cadastro de pessoas e o validador é o GLPI. Então, respondido, enviar. Show de bola. Formulário salvo com sucesso. Então, ele não abriu o chamado ainda, galera. Por quê? Esse formulário ele precisa de um validador, tá? Então, quanto esse validador não for lá e validar esse chamado, não tem como validar esse formulário, desculpa, não tem como abrir o chamado. Top? Se ele não tiver validador, a partir do momento que eu clico em enviar, ele vai aparecer aqui, chamado aberto e tal, vai te dar o número de chamado e tudo mais, ok? Vamos vir aqui agora. Tá vendo? Ele listou aqui para mim, ó, formulários recentes validador. Então eu já consigo ver aqui o chamado que eu tenho para validar. Vamos lá. Ele apareceu aqui então, ó, a resposta do formulário, eu consigo ver tudo que está pegando. Cadastro de pessoas, requerente de LPI. Não tem nenhum chamado ainda. Nenhum documento atrelado. Enfim, o histórico aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Necessário ser rejeitado. Então esse comentário aqui, ele é um comentário obrigatório apenas se for rejeitado. Então eu quero aprovar esse formulário, mas mesmo assim eu vou colocar uma descrição, tá? Quem vai aprovar não é obrigatório colocar. Aprovado. Só para um teste. Aceitar. Então beleza, ele criou o chamado aqui, ó. Se o chamado foi registrado, o atendimento está em progresso. Chamado 1. Clicando aqui, eu vim no chamado. Então se eu vim aqui chamado, ó, olha o título. Cadastro colaborador, Pablo Henrique Figueiredo 9. Então fica muito mais fácil a visualização. Imagina se ele tivesse aparecido só o nome que eu tinha definido para ele. Eu tinha definido o nome, vamos lá, não lembro mais. Solicitação de chamado. E fica horrível para você ver, que aí parecia que 1 milhão de solicitações de chamado. Você não entendia nada. Então fica legal, tá vendo? Ele puxou aqui a variável. Vamos clicar aqui. Olha lá, a categoria já foi definida, tá? O tempo para a solução ele definiu já, daqui 30 minutos. Seria então 15h59, ele foi aberto 15h29. Então ele já definiu um tempo para a solução, tá? Isso aqui você pode basear em cima de SLA e tudo mais. Posso fazer um vídeo explicando melhor para vocês também, tá? A origem, form creator. A urgência ele já colocou média, porque eu pré-defini isso, ok? Sujeito à aprovação, localização, ele deixou vazio. E tá aqui, ó. Data do formulário, cadastro do colaborador. E aqui, ó. Nome, teste, número, tudo respondido aqui. Então basicamente é isso, galera. A gente criou um formulário, né? Um formulário que precisa de um validador. Após validar, ele abriu o chamado. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu pretendo fazer mais vídeos, tá? Falando até mais se vocês tiverem alguma outra dúvida do formulário ou algum outros plugins, né? Então, espero que vocês gostem. E é isso aí. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.